Te adoramos, Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Te adoramos, Jesus, neste lugar, por tudo que fizestes para nós, na obra consumada da cruz do Calvário. Obrigado porque o nosso nome foi escrito no livro da vida. Obrigado porque nós fomos lavados, purificados no teu sangue. Obrigado porque o sacrifício do Calvário rasgou o véu e nos deu acesso ao relacionamento com o Pai. Obrigado, Jesus, porque tomaste o nosso lugar. Tomaste a nossa perda e nos deu o seu ganho. Nós te adoramos por isso. E declaramos nessa noite que o Senhor é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Os nossos lábios professam o teu nome como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você crê nisso, celebre o nome de Jesus nessa noite. Celebre o nome de Jesus neste lugar. Pode se sentar. Nós vamos ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. O texto diz o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Como Deus te vê? Como Deus nos vê? Ele nos vê regenerado, não como uma semente corruptível, passageira, momentânea, mas algo eterno, algo incorruptível, algo permanente. Ele nos vê reconstruídos, reformados. Ele nos vê uma nova criatura. Ele nos vê sem pecado, sem manchas, sem máculas, mediante a palavra que vive e é permanente. Quando Deus olha para um crente que é nascido de novo, Ele não vê o pecado, Ele vê a justiça de Cristo executada na cruz, na vida daquela pessoa. Na verdade, a lente é Jesus Cristo. Deus o identifica em seu espírito como justo e renascido. Renascido não da carne pecaminosa, mas do espírito sem mácula. Uma herança. Ele nos fez herdeiros e nos deu acesso a uma herança incorruptível, legítima. Nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. E isso nos deu tanto acesso. Uma herança incorruptível e sem mácula. 1 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua
muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa é a verdade a respeito de como Deus te vê, regenerado, por causa da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse texto diz que nós estamos guardados pelo poder de Deus. Pela fé estamos guardados pelo poder de Deus. Algo que foi reservado nos céus para cada um de nós. Gente, isso é poderoso. Deus reservou algo no céu. Através de Cristo você teve acesso a isso, a essas bênçãos, a essas respostas, a esses milagres. A regeneração do homem caído, deformado, morto. Mas, através de Cristo, você voltou a viver. 1 Pedro, verso 24, capítulo 1, verso 24 e 25, vai dizer: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Que palavra é essa? Olha só. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra que você foi regenerado pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo, essa palavra permanece eternamente disponível para todo aquele que crê. Essa é a palavra que está sendo evangelizada, que está sendo entregue. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que torna a pessoa e os seus pecados mais alvo do que a branca-la. Precisamos dessa sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, das informações que Deus tem para nos entregar. Não do conselho do ímpio, não do conselho do cego, não do conselho daquele que não está enxergando um palmo à frente dos olhos. Porque a mentalidade do ímpio é cega, é míope, é curta. O perdão dos pecados não está apenas no começo da caminhada cristã, mas por toda a caminhada cristã. Todos os dias você necessita do sangue do Cordeiro na sua vida. Todos os dias você precisa acessar o sacrifício, você precisa acessar essa mensagem para que você receba virtude e poder e tenha esse processo de transformação de dentro para fora, dando continuidade naquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida. Se você não se vê, se você não se enxergar totalmente perdoado, você vai tropeçar, você vai se sentir fraco, você vai se sentir frágil e vai querer resolver as coisas pela força do braço. Precisamos saber no íntimo dos nossos corações que estamos perdoados. Não adianta apenas reconhecer nas mentes, pensamento, eu sei, eu fui perdoado. Mas no dia a dia, amanhã,
no decorrer do dia e da semana. É como se isso ficasse apagado, esquecido. Precisamos estar convictos que estamos seguros em Cristo, que Jesus é um lugar seguro. Ele te resgatou, e Ele te guarda, e Ele te protege. A sabedoria divina é o diferencial na vida de um cristão. A sabedoria do Espírito Santo, o direcionamento que Ele te dá. A sabedoria divina faz o povo prosperar, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de fome. Abraão e Isaque prosperaram muito em tempo de grande fome. José fez a terra do Egito prosperar em um período de 7 anos de fome, tudo com a instrução de Deus, tudo com a direção do Pai. Você é uma pessoa regenerada, você é uma pessoa regenerada, você nasceu de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas, mesmo regenerados, ainda temos pecado em nossa carne. Você quer ver? Romanos 7, verso 18. Romanos 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Veja, mesmo depois que você nasceu de novo, há pecado na carne. O texto diz que na nossa carne não habita bem nenhum. E você vai ficar com essa carne até o dia que você vê Jesus frente a frente, olho no olho, porque no dia que você o ver com os seus olhos, você será transformado, e esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Ei, você receberá um corpo glorificado, mas você vai estar com esse corpo até esse dia. Mas a notícia boa, porque muitas pessoas desesperam, nossa, então eu vou estar com esse corpo. Aquela guerra que o apóstolo Paulo falou, até quando vou estar nesse corpo de morte? Até quando vou estar preso nesse corpo? Não se preocupe, porque Deus não nos identifica na carne. Deus nos identifica no Espírito que foi nascido de novo. Devemos julgar o nosso comportamento pela nossa posição espiritual diante de Deus. E a nossa posição é que somos justiça de Deus em Cristo. Essa é a verdade a respeito de mim, essa é a verdade a respeito de você. Deus vê além das percepções humanas. Ele vê a verdade, como ela é. Os seres humanos estão confinados em seus 5 sentidos, estão presos no tempo, no espaço, só percebem o natural, as coisas limitadas. Nossas percepções naturais são limitadas, mas as espirituais não têm limite. Então, quando uma tendência pecaminosa surgir, você precisa discernir a fonte, a origem, onde ela está. Romanos 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Veja, o texto está dizendo que você não está na carne, mas você está no Espírito.
E o pecado está na carne, e não no espírito. Saibam então, que não é você espírito, é a carne. Lembra do texto que nós lemos aqui agora há pouco? E na minha carne não habita bem nenhum. Não há bem nenhum que habita na minha carne. Mas Deus te olha no espírito. O seu espírito está vivo. Qualquer pessoa que esteja me ouvindo, ou que esteja aqui no templo, que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, instantaneamente o seu espírito está salvo, está vivo, se torna um com o Espírito Santo. E você já está na eternidade, mas o seu corpo ainda não. O seu corpo ainda vai passar por um processo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus reconhece o que é espiritual. Veja, Deus disse a Abraão. Olha só o que Deus disse a Abraão. Tome o seu único filho. Tome o seu único filho? Mas Abraão não tinha só um filho, ele tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael e Isaque. E Deus vira para Abraão e diz: toma o seu único filho. Sabe por que disso? Porque Deus apenas se identifica com o que nasce do Espírito. Ismael nasceu da carne e Isaque nasceu de acordo com o Espírito. Por isso que Deus diz: pega seu único filho. Deus não está de olho nos frutos que a carne pode produzir, mas Ele está de olho naquilo que você pode produzir espiritualmente. Quantos estão me entendendo? Quando alguém cai no pecado, precisa saber que ainda está perdoado. Ah, mas cometeu um erro. Sim, mas ainda está perdoado. Você precisa crer que ainda é justo em Cristo Jesus. Porque afinal, quem aqui depois que aceitou Jesus nunca pecou? Levanta a mão para eu ver. Então não tem nenhum anjo, nenhum santo, nenhum ser sobrenatural aqui, né? Percebe? O diabo vai querer pegar um episódio e te condenar por completo e te afastar de Deus para que você se torne uma presa fácil. Mas eu não posso aceitar que a minha conexão perdeu. Porque veja, eu não estou falando de alguém que vive uma prática de pecado. Se for uma pessoa que vive na prática de pecado, não entra nem nesse contexto e no exemplo que eu estou dando aqui. Ela tem que se converter. Eu estou falando de pessoas que erram o alvo, derrapam. Não é premeditado, não é por querer, não é uma coisa, sabe? Me entenda, eu não estou falando de uma pessoa que está atolada até o pescoço no pecado. Deus vai continuar falando com você, mesmo como se você nunca tivesse pecado. Você quer uma prova disso na Bíblia? Adão pecou, comeu do fruto que não era para comer. O que aconteceu no final da tarde? Deus estava no lugar do encontro para poder conversar com Adão. Ei, era o pecado original. Foi o pecado que abriu a porta para a morte entrar no mundo. E Deus estava lá para conversar com Adão. Estava no encontro. Deus só vê a parte que nasceu do Espírito. Essa verdade enfraquece o pecado na vida de qualquer pessoa. Enfraquece. Se eu creio que sou e estou perdoado, o pecado perde a capacidade. Olha só o que diz Romanos 6, verso 22. Guarde esse texto porque ele é libertador. Olha só.
Romanos 6, verso 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Ei, qual é a sequência aqui? Agora que vocês foram libertados do pecado. Se eu não crer que eu fui libertado do pecado, eu não vou ter acesso a essa santidade. Porque a santidade é uma colheita de alguém que acredita que foi libertado do pecado. Porque se eu não acredito que fui libertado do pecado, eu continuo escravo do pecado. A minha natureza ainda é pecar. Eu preciso acreditar que eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é a mensagem, essa é a chave. E o texto diz que nós nos tornamos escravos de Deus e da sua justiça. E o fruto que vamos colher é a santidade. Tem muita gente se esforçando para se santificar, no peito, na raça. Ele não entendeu que a sequência é: agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que vocês colhem leva à santidade. Ei, você precisa se convencer que realmente foi perdoado. Essa é uma chave para uma vida abundante. Essa é uma chave para uma vida de vitória. Essa é uma chave para viver uma vida de santidade. Essa é uma chave para poder viver uma vida mais que abundante, que foi a vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário para você. Qualquer pessoa que tenta se santificar pela sua capacidade, ele acaba caindo. Ninguém tem essa capacidade. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo em tempos pós-transversais. Não podemos pensar como os santos do Antigo Testamento, como se nossos pecados ainda fossem imperdoáveis. Eles viveram antes da cruz, nós vivemos depois da cruz. Eles viveram antes do Cordeiro de Deus, nós vivemos depois do Cordeiro de Deus. O Cordeiro tira o pecado do mundo. O Cordeiro tira o pecado do mundo. Gente, a grande ênfase da palavra de Deus é o pecado. Tudo começou com pecado no jardim. Jesus se entregou por causa do pecado. Tudo está em volta do pecado. Davi, além de rei, foi um grande profeta. Ele viu o futuro e enxergou você. Romanos 4, versos 6 até o 8. Davi vai estar falando de você aqui, tá? Davi vai estar falando de você. Olha só, verso 6 de Romanos 4. E é assim também que Davi declara: ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Ser justo independente de obras. Sequência. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Meu Deus, que pessoa é essa? Você, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. É dessa pessoa que está sendo dito aqui. Foi essa pessoa, foi essa geração, foi esse futuro que Davi enxergou e profetizou e liberou. Ele viu pessoas que Deus atribuía justiça independente das obras da pessoa.
que você fez para o seu nome ser escrito no livro da vida? Alguém aqui tem a capacidade de escrever o seu nome no livro da vida? Quem aqui conseguiu escrever o seu nome no livro da vida pela sua capacidade, pelas suas obras, pela sua obediência, pela sua retidão, pela sua santidade, pelos jejuns que você fez, pelas orações que você fez? Quem aqui escreveu o nome no livro da vida por alguma obra sua? Ninguém. Porque a salvação não é comprada por obras humanas, mas pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós tivemos acesso a essa salvação de forma definitiva e eterna. Amém? Essas pessoas aqui são vocês, que foi dito por Davi. Deus não imputa pecado a você que está em Cristo, porque Ele já imputou os seus pecados em Cristo. Senão é uma dívida sendo cobrada 2 vezes. Deus colocou nossos pecados em Jesus na cruz do Calvário. E colocou a justiça dele em você. Trocou de posição. Jesus teve uma grande perda para te dar um grande ganho. Ele teve um grande prejuízo para te dar um grande lucro. Não tem uma história melhor para ilustrar o que Cristo fez e o que você recebeu dele do que a história do boxeador que foi lutar e apanhou, ficou deformado, com a cara toda deformada, rasgada, inchada, roxa, quebrou dente, foi estrunchado, cara. Mas no final ele derrota o oponente e é campeão, recebe o cinturão, mas recebe também um cheque. $10 milhões. E leva para casa. Esse lutador, ele é vencedor. Porque ele venceu, ele lutou, ele venceu, amém? Ele não é vencedor? Só que ele chega em casa, está a esposa. Ele aí, amor, você apanhou mesmo dessa vez, hein? Judiaram com você. O que é isso na sua mão? É o cheque? Deixa eu ver. E ela pega o cheque e vai gastar. Esse lutador é Jesus. A esposa é você. Você vai usufruir do cheque, você vai usufruir da conquista, sem ter levado um único murro. Sem obras. Você teve acesso a essa salvação sem obras. Quem levou a pancada foi Jesus na cruz do Calvário. Amém? Isso é uma boa notícia? Isso é maravilhoso. Ele não exigiu nada de mim e de você. Ainda bem. Pensa, se ele exige, vai depender da gente ser abençoado pela nossa capacidade. Quantos aqui queriam ser abençoados pela sua capacidade de agradar a Deus? Levante a mão. Deus me livre. Está amarrado, pastor. É melhor ser abençoado pelo que Jesus fez do que pelo que eu posso fazer. É poderoso viver debaixo de uma consciência de que Deus não imputa pecado. Sabe, que Deus não está te culpando, que Deus não está te caçando, que Deus não está com um raio na mão olhando assim, se errar de novo eu lanço esse raio na cabeça. Não, você vai ter um relacionamento leve, você vai se aproximar dele de uma forma diferente, com tranquilidade. Porque você sabe que não tem pendências, não tem nada a ser resolvido. Você vai ficar à vontade na presença de Deus. Cantares de Salomão diz, 4 verso 7. Olha o que o noivo diz para a noiva. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito nenhum. Deus está olhando para você e está falando, ei, você é linda.
e em você não há defeito nenhum. Agora, como que Deus está falando isso de você, da noiva, da igreja, sendo que nós lemos agora em Romanos dizendo que a nossa carne, nela não habita bem nenhum. É porque Deus não está vendo a sua carne, Ele está vendo o Espírito. Ele diz que você não tem defeito, porque Ele sabe que você não está mais na carne, mas você está no Espírito. Que você nasceu de novo. Ele vê o depois da obra consumada de Cristo. Ele vê quem você se tornou a partir da ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Tudo isso você passou a ter acesso. E quanto mais, através de Cristo, e quanto mais você absorver a redenção, o perdão dos pecados, a justificação, mais você vai provar dos milagres de Deus na sua vida. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Presta atenção aqui. Nos têm sido doadas. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, o conhecimento de Cristo, pelas quais nos têm sido doadas novamente as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade e o amor. Mas veja, toda essa sequência aqui iniciou pelo conhecimento daquele que te chamou para a sua própria glória e virtude. Ele te tornou participante da natureza divina. E na sequência desse texto, no verso 9, Pedro vai dizer o seguinte: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ele está falando que quem não vive todo esse processo aqui é porque esqueceu da purificação dos pecados que aconteceu na cruz do Calvário. Toda vez que você vê uma pessoa com a vida emperrada, e os milagres não acontecem, as portas não se abrem, a coisa não flui, é porque ele esqueceu da purificação dos pecados que aconteceu na cruz do Calvário. E o diabo está dando uma conta para ele, está cobrando, está punindo. Ei, você não pode prosperar não por causa daquilo. Ei, você não pode ser curado não por causa daquilo. Você merece estar com essa doença, você merece estar com essa dor. Sabe por quê? Por causa daquilo. E o diabo tenta te segurar naquilo. E o texto está dizendo, Pedro está dizendo que essa pessoa, ela é cega porque ela esqueceu da purificação dos pecados de outrora. Toda vez que você esquecer que a justiça de Deus é em Cristo, você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter dificuldades na sua vida. Você vai sofrer resistências na sua vida.
Mas se diariamente você declarar e saber e pensar e absorver que você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você pode ter certeza que os céus vão estar abertos sobre a tua vida e tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário vai te cercar de uma maneira sobrenatural. Você vai chegar nos lugares e as portas vão se abrir como se fosse porta de shopping, porque você não precisa de obras para acessá-las, você não precisa de obras para merecê-las, porque você é justiça de Deus em Cristo, você é abençoado. Por causa desse detalhe, não podemos esquecer disso. Quando você esquece que é uma pessoa perdoada, você não terá excelência moral e os frutos do Espírito Santo. Foi isso que nós lemos no texto. Ter consciência do perdão fará com que você viva uma vida justa, reta, íntegra, santa. Porque você sabe que não é mais aquela pessoa caída, suja, pecadora. Cada vez você se convence que é santo, que a sua santidade se chama Jesus Cristo, que Ele te purificou, que Ele te lavou, que Ele é a sua força, que Ele é a tua santidade. Mas não dá para enxergar essas coisas com os olhos naturais. Não dá para enxergar essas coisas com as percepções naturais, com 5 sentidos. Você conhece a história de Isaac? Ele estava com os olhos embaçados, os olhos sombrios, e por isso ele errou e deu a bênção do primogênito a Jacó. Deu a bênção do primogênito para o filho errado. O último juiz, Sansão, ele se perdeu no natural e foi cegado pelos filisteus. O último rei de Judá, Zedequias, teve seus olhos removidos. Se você não se mover pelo Espírito, se você não olhar e perceber pelo Espírito, você vai terminar cego. O reinado dos patriarcas, juízes e reis terminaram em cegueira. A última das 7 igrejas da Ásia, Deus a chamou de cega. Falou que ela precisava de colírio para poder enxergar. A cegueira é a imagem do esquecimento de alguém que foi perdoado por Deus. Cego. Você esqueceu do perdão dos pecados de outrora. Não pode experimentar os dons do Espírito. Não pode experimentar os benefícios do mundo vindouro. Cego, limitado. Só vê o natural. Só vive de forma limitada porque enxerga de forma limitada. A profundidade do que Cristo fez na cruz do Calvário. A revelação na sua profundidade do que Ele fez na cruz do Calvário é muito poderosa na vida de qualquer pessoa. Revela quem você é. Revela quem Deus é. E o diabo nada pode fazer depois disso. Ele perde a capacidade de te escravizar e de te prender. Quer seja em dívidas, escassez, doenças, problemas emocionais, depressão, ansiedade. Pode listar os problemas que vêm do inferno direto para a vida das pessoas. Quando você absorve completamente, se convence completamente que você é perdoado e que você é justiça de Deus em Cristo, todas essas coisas te alcançam. Todas as bênçãos te alcançam. Os céus se abrem sobre a sua vida.
e você é alcançado por uma graça que você não merece, mas que vai te cercar e que vai te tocar de uma maneira sobrenatural. Feche seus olhos. Essa é uma noite onde Deus quer remover as escamas dos teus olhos. Você tem dúvidas a respeito da opinião de Deus sobre você? Você tem dúvidas se Deus realmente se preocupa com você? Se Ele se importa? Se Ele pensa em você diariamente? Você tem dúvidas? E se você tem dúvidas a respeito do amor e das intenções de Deus em relação a você, é porque existe culpa. É porque você ainda não mergulhou na mensagem que diz que você foi totalmente regenerado para sempre. Você nasceu de novo. Pare de olhar para a sua carne. Olhe para o verdadeiro você, o seu espírito. Ele está vivo em Cristo. Está forte em Cristo. E quando você deixa de andar por vista e começa a andar pelo Espírito, as impossibilidades, elas começam a ser removidas. Você para de olhar para si mesmo, para ver se merece ou não estar em algum lugar, estar em alguma posição. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Deus se identifica com aquilo que nasceu do Espírito. Deus está olhando para aquilo que você pode produzir espiritualmente. Aquilo que você já é em Cristo. Aquilo que ninguém pode mudar, o que o inferno não pode mudar. Veja, o inferno vai querer chamar a sua atenção para a carne, para mostrar que você ainda não é perfeito, para falar que você não merece. Mas olhe para o seu verdadeiro eu. O próprio apóstolo Paulo falou: não há bem nenhum nessa carne, não há bem nenhum nesse corpo. Mas o seu espírito está vivo, o seu espírito está forte, o seu espírito é poderoso. E a salvação que há no seu espírito vai começar a transformar o seu corpo físico. O pecado não terá domínio sobre vós, diz o apóstolo Paulo. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não terá domínio sobre vós. Você crê que Ele tirou o pecado?
Você consegue absorver essa verdade de que Ele tirou o pecado? E te qualificou para ser amado, e te qualificou para ser filho e filha de Deus, e te qualificou para prosperar, e te qualificou para crescer. O seu papel é crer. O seu papel é aceitar a dádiva, o presente, o sacrifício, a vitória dele. O seu papel é aceitar, é absorver essa verdade a respeito de você. Que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso não é uma retórica, isso é Bíblia. Você tem que vencer, porque você tem a vitória dele na sua vida. Você tem que vencer o pecado, você tem que vencer a escassez, você tem que vencer a depressão, você tem que vencer a insônia, você tem que vencer o inferno. Não é uma promessa, é um fato já realizado na cruz do Calvário. Eu não vou vencer, eu já sou o vencedor em Cristo Jesus. Quando o diabo falar de alguma coisa do seu passado, de alguma coisa da sua fraqueza, abra sua boca e dá um grito e fala: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Quero ver se ele escuta isso, sem bater em retirada, sem sair correndo da sua presença. Ele precisa que você acredite nas mentiras dele. Mas não mais você será movido pelo engano. Não mais você vai aceitar as culpas que ele está imputando, mas você vai aceitar a justiça que Jesus imputou em você. Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados.